Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a Lei Rouanet e como ela funciona. Esse texto que eu vou ler, ele foi publicado nas mídias sociais e escrito por Miguel Amado. Bem, esses dados do artigo do Amado estão disponíveis no próprio site da Lei Rouanet, né? É importante fazer esses esclarecimentos porque no Brasil de hoje a milícia digital bolsonarista, que continua bastante ativa e tem feito um verdadeiro caos na política nacional, é preciso combater essa gente, porque eles fazem parte de um movimento nazifascista. O Brasil não é um país sério, literalmente, não é um país sério, sob todos os aspectos. E não é a primeira vez que eu falo isso, e nem por causa do bolsonarismo. A história política brasileira é uma sequência de mentiras enormes, né? O surgimento no mundo inteiro de uma falsa direita, né? Uma direita completamente alinhada com o globalismo, no sentido daquilo que existe de pior do globalismo, né? Quer dizer, que é um projeto malthusiano de poder, ou seja, é um projeto de eliminação de 2/3 da parcela da humanidade, porque segundo a ótica deles, tem muita gente no planeta, então você precisa de matar 2/3 da humanidade. E é um projeto de transformar os ricos em uma classe cada vez mais rica e que se eternize no poder. É preciso entender o que significa essa falsa direita, essa extrema direita, que assumiu o governo em vários lugares do planeta. Evidentemente que o projeto deles é tão louco que há reações, por óbvio, né? E a coisa não vai conseguir se configurar como eles pensam que vai se configurar. Nós tivemos, por exemplo, o caso recente da questão absolutamente polêmica, sobre a qual, na altura, eu falei muito pouco, exatamente porque era muito polêmico e estava todo mundo com sangue nas veias, mas a própria questão da vacinação do Covid. O Covid em si é um vírus, né? É uma doença virótica e ele existe. Isso é um fato. Se ele foi criado em laboratório ou não, é um fato de só menos importância. Uma vez que você tem uma doença que é produzida, ou que é criada, ou que surge, e que aquilo começa a matar a população mundial, os governos têm que tomar medidas. Vamos dizer, não existe vacina, não tem problema. Você tem que criar um protocolo, né, de saúde pública. Então, esses dois eventos foram misturados por conta das guerras e das disputas globalistas, no sentido de fazer um grande projeto de experimento sociocultural e político, né? A coisa também não saiu como eles acharam que poderia ter saído. Mas no caso do Brasil, nós ficamos com um rescaldo, por exemplo, de 700 mil mortes. O Estado, todo o Estado, ele tem um papel dentro da saúde pública, dentro da cultura, dentro da educação. Essa coisa de Estado mínimo para quem? Quais são os limites de um Estado mínimo? O Estado brasileiro de fato é inchado? Não, o Estado brasileiro é mal administrado. Evidentemente que há algumas estatais que são inúteis e que foram criadas apenas para favorecer políticos, no sentido de roubo. Mas as estatais estratégicas, ou seja, estatais na área de indústria, estatais na área de energia,
estatais na área de água, estatais na área de minério. Nada disso você entrega ao capital internacional. Você não entrega minério, você não entrega petróleo, você não entrega água, você não entrega reserva de subsolo. Né? Então, todos os países do mundo que são países de primeiro mundo, eles preservam as suas reservas de subsolo. No mínimo, água, petróleo e minério. Né? Então, um país não pode abrir mão disso. O Brasil abriu mão disso, ou quis abrir. Bem, o Estado também é obrigado a investir em cultura. Porque a cultura de um povo é o patrimônio de uma nação. E a cultura de um povo é mantida pelo próprio povo. Você não pode colocar sobre a empresa privada, sobre a iniciativa privada, a responsabilidade do fomento cultural. E quando a iniciativa privada faz isso, e caso ela queira fazer, ela não pode ser obrigada. Caso ela queira fazer, o governo tem que dar um incentivo fiscal. É óbvio que sim. Você patrocina e aquele patrocínio é direcionado para um público específico e o governo dá alguma coisa em contrapartida. Isso é a mesma lógica de quando o governo chama uma empresa, por exemplo, uma multinacional de carro, para se instalar num determinado lugar, onde ela vai gerar renda, ela vai gerar emprego. Evidentemente que aquilo ali não é um evento é sempre uma coisa rápida, é preciso distinguir, né? Uma função de outra função. Então, ela fica sem pagar tributo e sem pagar imposto. É uma forma do governo abrir mão daquela receita que ele vai ter em prol do desenvolvimento local. Muito bem, os bolsonaristas têm inventado, essa gente não tem responsabilidade nenhuma. Olha, que eu já achava que a esquerda era perigosa, né? E mentirosa, que inventava coisas impressionantes. Mas a falsa direita que veio mostrou-se algo muito mais irresponsável, mas não tem comparação, do que a esquerda brasileira. Irresponsável, genocida, impiedosa, é uma gente que de fato não quer saber se existe pobre, se existe gente com deficiência. Eles têm um total desprezo pelas minorias sociais. Existem as minorias. Aliás, não são minorias, eles são maiorias. Eu já falei e torno a repetir. No Brasil, segundo dados oficiais da Receita Federal, se você é branco, tem curso superior, ou seja, é formado, não precisa ter doutorado e pós-doutorado, não. Se você tem faculdade, se você é branco, tem faculdade, e ganha mais de 15 mil reais por mês, você pertence a 1% da parcela da população brasileira. Você que está me ouvindo, entenda isso. Se você é branco, tem curso superior e tem um salário de mais de 15 mil reais por mês, você faz parte de 1%. Você é elite brasileira. Diante desse cenário, o Brasil é um grande bolsão de miséria. Certo? Essa é a realidade. Então, evidentemente que como é que o país sai dessa situação de miséria? Sem que o governo não tenha política pública, sem que o governo não tenha política de indústria, sem que o governo não tenha política de educação, de cultura. O país tem que prosperar de alguma forma, ele tem que ter incentivo. Não, e a iniciativa privada não incentiva nada. A iniciativa privada é focada naquilo que ela vai produzir. Né? Porque a iniciativa privada tem um foco específico, que é o foco, que é o objeto, que é a missão da sua empresa. Fora daquele foco, ela pode fazer uma ou outra ação, mas ela não tem a obrigação de arcar com esses custos. Né? Então vamos lá. A Lei Rouanet é a Lei 8.313/91. Ela foi sancionada na época do Collor.
claro? Bem, a Lei Rouanet é uma lei de interesse público. Né? Ela ganhou destaque porque o miliciano foragido começou a contar uma série de mentiras, e eles contam até hoje as mentiras sobre a Lei Rouanet. Em 2018, quando o miliciano foi candidato, ele disse que ia alterar o funcionamento das regras. E isso gerou uma repercussão, tanto positiva quanto negativa. Ele venceu, modificou a legislação, e essa legislação era uma legislação que buscava apoiar financeiramente iniciativas artísticas e culturais no país. Né? Então, criou-se uma nova versão da Lei de Incentivo à Cultura. Ao mesmo tempo, é bom entender que o miliciano dava tão pouca importância à cultura brasileira que ele destruiu o Ministério da Cultura. Ele extinguiu o Ministério da Cultura. Ele passou a cultura para o turismo, como se cultura fosse produto que você pode vender. Não, cultura não está ligada a turismo. São coisas completamente distintas. Tá bem? Porque o turismo não necessariamente é cultural. O ramo de turismo cultural é um ramo específico dentro da área de turismo. Bastante específico. Né? Turismo é comércio. Cultura não é comércio. Cultura é a forma de ser e de se expressar de um povo. E ela não pode ser manipulada pela via do Estado. Isso é o projeto totalitário, é o sonho de projeto totalitário, tanto da direita quanto da esquerda. É a manipulação cultural. Né? Então, esse indivíduo extinguiu o Ministério da Cultura. Bem, então o Brasil ficou 4 anos sem ter Ministério da Cultura. Literalmente. É preciso entender, quando se fala nesses assuntos, o que é a Lei Rouanet, como é que ela funciona, qual é a importância, né? E como é que ela acabou. E outra questão, há medidas similares à Lei Rouanet em outros países? Né? Bem, então a Lei Rouanet tem quase 30 anos. Ela foi, repito, sancionada em 91 pelo Collor. O primeiro ministro da Cultura que o Brasil teve foi José Aparecido de Oliveira, no governo do Sarney. No governo do Sarney. Foi o primeiro ministro da Cultura. O Zé Aparecido fez coisas impressionantes na área cultural. Então, na época, a Lei Rouanet levou o nome do secretário da Cultura, Sérgio Paulo Rouanet. Ela faz o quê? Ela basicamente oficializa o mecenato. Né? O mecenato é patrocínio. O mecenato é uma prática que acontece há milênios, há séculos dentro das artes, permitindo que pessoas físicas e depois jurídicas, né, destinem parte dos recursos que iriam para o pagamento do imposto de renda ao financiamento de obras artísticas. Ficou claro que é a Lei Rouanet? Não é o Estado que paga pela Lei Rouanet, pelo projeto. Você tem uma empresa, por exemplo, se eu tiver uma empresa, eu quero financiar um projeto. Um projeto de arte ou um projeto cultural, ou cinema, seja lá o que for. Eu, na condição de pessoa física e na condição de pessoa jurídica, posso fazer isso. Então, eu financio aquilo ali e parte do dinheiro que iria para o pagamento do imposto de renda entra para aquela obra. Então, é a empresa que está financiando. É a iniciativa privada que está financiando, não é o governo. No caso das pessoas físicas, a pessoa física pode... existe um limite de 6%,
ela pode abater 6% sobre o imposto de renda dela para financiar projeto. E no caso das pessoas jurídicas, o limite é de 4%. Tá claro? O resto do dinheiro que você paga para o leão vai para a esfera federal. Então a União abre mão de um valor muito pequeno, quer dizer, de 100% do imposto de renda, ela vai ficar com 94% ou 96% da receita do que aquela empresa ou do que aquela pessoa pagaria. Não é? Então, a prática do mecenato é uma prática que existe desde que o mundo é mundo. Não existiria, nós não teríamos as obras do Rembrandt, nós não teríamos as obras do Da Vinci, nós não teríamos as obras do Botticelli, né? Nós não teríamos as obras do Cervantes, nós não teríamos uma série de obras, nós não teríamos catedrais góticas, por exemplo, nós não teríamos uma série de monumentos se eles não tivessem sido financiados pela nobreza da época. E mais do que financiados, em muitos desses casos, no caso das catedrais góticas, a população local ajudava a construir. Por exemplo, até hoje na Índia, os templos indianos, a Índia não tem religião, não é? No sentido de templos religiosos. Os templos são cuidados pela própria população. Não é a estrutura religiosa que cuida. Né? Então, o mecenato, a perspectiva, os Estados Unidos têm, de certa forma, essa visão de mecenato, né? Como prática institucionalizada. As grandes fortunas abrem museus, instituições, fundações, etc. Evidentemente que eles fazem isso é uma forma de você garantir não pagamento de imposto de renda. Né? Mas, enfim, essa prática ela existe no mundo inteiro. No caso do Brasil, o que existe aqui ainda é muito pouco. Pelo contrário, o Brasil investe pouquíssimo, tanto as empresas, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. Então, é do interesse das empresas, ou pelo menos deveria ser, se o país fosse um país culto, e dos indivíduos, que boa parte desse fundo para financiar as artes e a cultura geral do país saísse da própria empresa. Então, você veja qual é a lógica de empresas, grandes ou pequenas, em qualquer estado do país, não ter compromisso social no sentido de financiar a arte do estado ou da localidade aonde elas estão assentadas. Deveria ser uma condicionante, no meu entendimento. A partir de um determinado volume de caixa da empresa, tinha que ser uma condicionante obrigatória, mas ela não poderia passar pelo crivo da prefeitura para evitar a corrupção, e nem do Estado. Ela deveria abrir um edital de licitação e aquilo ali entrar em concorrência. Né? Então, porque a empresa está instalada num local. Você imagina uma mineradora, por exemplo. Ela gera milhões de receitas para os municípios. Milhões. De imposto. O município tem que abrir mão daquele imposto, de parte do imposto. E aquilo deveria voltar para a própria comunidade, onde ela está extraindo a sua riqueza. Isso não é uma questão de comunismo. Isso é uma questão de incentivo local. O Brasil é um país gigante. Né? E nós não podemos também ficar à mercê do entendimento dos políticos. Porque, na maior parte dos casos, a classe política brasileira é estúpida, em toda ela. As pessoas estão ali, elas não sabem o que elas estão fazendo. Não tem projeto. O grande problema do Brasil hoje, quem lida diretamente dentro do setor político, né, é a grande falta de projeto para fazer coisas.
os funcionários públicos, de forma geral, não entendem o que eles estão fazendo. O Brasil tem um vazio de projetos que é uma coisa imensa, porque você não tem gente habilitada. Voltando. Então, você destina 4% ou 6% para a esfera cultural. O projeto tem que passar pelo crivo do Ministério da Cidadania. Antigamente era o Ministério da Cultura. Então, agora, quem decide investir nele é a empresa, é o cidadão. Então, abre um edital, você tem um projeto, empresas, grupos se candidatam para receber, para participar daquele edital, não é? Concorrem àquele edital e ganham dinheiro. É assim que funciona. Não é o governo federal que está bancando. Tá? Então, a primeira coisa, a primeira mentira, não é o governo federal que banca. Quem está bancando é a iniciativa privada ou é a pessoa física. Desde 1993, estima-se, é uma estimativa, que com a ajuda da Lei Rouanet foi injetado 50 bilhões no Brasil, com mais de 27 mil projetos. Veja que isso não é nada. Eu vou dar um exemplo. 50 bilhões foi a gatunagem que o Centrão fez juntamente com o miliciano e os militares só para roubar dinheiro em 2021 e 2022, do orçamento secreto. Só o orçamento secreto desviou 50 bilhões em 2 anos. Então, em 30 anos, foi injetado 50 milhões em 27 mil projetos. Isso não é nada. É absolutamente ridículo. Tá? Como é que a Lei Rouanet funciona? Existe uma série de regras estabelecidas para um projeto para captar recursos usando a Lei Rouanet. Né? Então, sobre o desconhecimento geral das regras que esses bolsonaristas mentem. Então, é importante abordar o funcionamento do processo de captação de recursos. Alguns passos são importantes. Primeiro, você tem que ter uma empresa aberta. Né? Aquela empresa, ela tem que estar, não só a empresa, ou a ONG, ou seja, ela for o grupo, ela tem que estar habilitada e ela tem que comprovar que ela tem competência naquela área. E alguém dentro da equipe, porque é muito difícil o governo liberar dinheiro para alguém que não tem experiência nenhuma, porque ela vai passar por um critério de avaliação. Então, você já tem um primeiro crivo que é a inscrição. Né? O artista inscreve a sua produção, o seu projeto, no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, chama SALIC. Então, isso aí pode ser exposição, pode ser show, pode ser livro, pode ser museu, pode ser galeria, pode ser cinema, né? Pode ser teatro, pode ser uma festa, certo? Pode ser o que for. Nesse aspecto, o guarda-chuva é muito amplo. O responsável, você tem um responsável autoral pelo projeto. Precisa explicar do que se trata. Aí o projeto, você está pedindo dinheiro. O projeto tem que gerar uma contrapartida que ele vai oferecer ao público e apresentar esse plano. Quando ele apresenta esse plano, o plano tem que conter a parte conceitual e ele tem que conter a parte orçamentária. Ele vai gastar tanto, tudo discriminado. O artista tal vai receber tal coisa, o fotógrafo vai receber tal coisa, eu vou gastar tanto com comida, eu vou gastar tanto com transporte. Tudo tem que estar absolutamente documentado. Eu vou gastar tanto de gasolina, tem que estar tudo discriminado ali. Fazer projeto é uma das coisas mais difíceis que existem. A estrutura orçamentária de um projeto. Tanto é que tem gente especializada para isso. Tá?
Então, você tem que fazer o projeto, você tem que apresentar conta. Você pode burlar, você pode roubar, você pode apresentar a nota fria? Pode. Pode. Mas aí a pessoa tem que ter um outro esquema também. Agora, se for pego, ele está tramado. Não é? Então, a primeira parte é a inscrição. A segunda é a avaliação. Bem, com a inscrição aprovada, tem o início do processo de avaliação. Tá claro? Depois de verificar se a inscrição atende aos requisitos da lei, é analisado, digamos, o mérito do pedido, para avaliar se ele faz jus ao financiamento. O projeto vai ser analisado por um parecerista. Isso é uma coisa absolutamente normal. Se você for submeter um artigo científico a uma revista, ela tem um parecerista. Se você for submeter um livro, né, a uma editora para ela publicar, ela tem um parecerista. O parecerista é sempre um especialista da área. E é ele que vai dar aprovação ou vai indeferir o pedido. Pode ter corrupção aqui? Pode. Pode. Você pode ser amigo do parecerista, por exemplo, e ele te dá um parecer a seu favor. Ele aprova o projeto. Quer dizer, roubar, veja bem, gente, se o sujeito quiser roubar, o ser humano é inventivo. Ele rouba aonde ele for. Tá? Mas é muito difícil você roubar em escala. Pelo amor de Deus. Não tem condição. Né? Agora, esse parecer não é a decisão final. Tá? Então vamos dizer que o parecerista é seu amigo. Não é a decisão final. Quem bate o martelo, na verdade, é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, o CINIC. Né? Esse CINIC conta com representantes dos grupos artísticos, do empresariado, da sociedade civil e do Estado. Então a pergunta é, quais são os membros do CINIC? Esse é um ponto. Tá claro? Então, o governo, como é que é feita a colocação desses membros ali dentro? Porque são eles que vão bater o martelo. Então, esses membros julgam o pedido como procedente ou não. Pronto. Então, você fez um projeto bem feito, passou pelo parecerista, passou pelo CENIC. O dinheiro está liberado? Não. Não. Aí você vai ter que estar autorizado, digamos assim, pelo governo, de que você tem o direito de sair buscar o patrocinador do projeto. Compreendeu? Então você vai buscar por parceiros. Então, depois de ter a inscrição e o projeto aprovado, o produtor cultural, claro, está garantido de que ele pode ter o acesso ao recurso da Lei Rouanet. E esse acesso dura 1 ano, no máximo 2. Você ganhou aquilo ali, você tem um tempo para buscar o patrocinador. São os chamados apoiadores. Né? Então, você tem que ir em conta. Em conta não, ir atrás da pessoa física ou da pessoa jurídica. Que aí vão ter que trocar o valor que ele vai investir no projeto, ele vai ter que apresentar aquilo para a Receita Federal, para o Imposto de Renda, e vai destinar uma verba, ou de 4% ou de 6%. Bom, vamos dizer que você venceu mais essa etapa. Você conseguiu o apoiador, o financiador. Então, você tem a etapa da execução. Então, você tem o projeto e você tem os recursos para o seu evento cultural. Aí você tem 1 ano, 12 meses, para que o projeto seja executado de acordo com o seu planejamento. É por isso que se tiver alguma falha no seu planejamento, olha, em planejamento de projeto você tem que colocar tudo. Mas, gente, não pode faltar nada. Porque senão você vai ter que tirar dinheiro do seu próprio bolso. Tá? Porque você não vai ter mais recurso. O recurso que você vai ganhar é aquele ali. A não ser que entre algum recurso por fora, alguma doação
o que não é ilegal também, né? Uma vez que ela não está dentro da Lei Rouanet, você pode obter uma doação ali de algum amigo, chega, doa, sei lá, alguma coisa por fora. Não há ilegalidade nenhuma aqui, porque não saiu da lei, né? Então, se você não fez o seu planejamento de uma forma muito bem feita, você não vai saber quanto você vai gastar e quanto que ele vai te custar, né? Então, lembrando que é necessário que exista uma contrapartida ao público. Ou seja, você tem que ter um percentual de ingressos com desconto, você tem que ter sessões gratuitas, né? Você tem que oferecer ao público alguma coisa de graça. Então, não é simplesmente você captar o recurso. Tá? Você ainda tem que dar de graça. Isso é um problema, dependendo do tamanho do evento, né? Porque a indústria de cinema, a indústria de arte, a indústria de espetáculo no Brasil é bastante deficiente. Muito deficiente. O público é muito pequeno, é muito restrito. Viu? Isso é um fato mesmo, né? Prestação de contas. Você fez o projeto. Para concluir o processo, é preciso informar o governo federal como, onde, de que forma o dinheiro foi gasto. Então você tem que ter planilha de custo e você tem que ter nota fiscal. Isso são alguns dos documentos utilizados na prestação de contas. Se você contratou a empresa, você tem que ter os contratos. Se você contratou pessoa física sem empresa, um MEI, você tem que ter contrato. Tudo tem que estar comprovado. E aquela pessoa também não pode burlar o imposto de renda, né? Vamos dizer que você está produzindo um livro, você vai pagar. Eu estou falando de Viva Voz porque eu já apresentei projetos. Tá claro? Não para a Lei Rouanet, né? Para a iniciativa privada. A gente já fez muitos projetos dentro do IMUP. Então isso é uma coisa extremamente complexa. O processo é igual. O processo é igual. Se você tem alguma seriedade, né? Então, se você está contratando, por exemplo, um cara para escrever um artigo, né, que vai ser publicado aqui no Brasil, para um livro, né, e o sujeito é estrangeiro, como é que você faz essa tramitação? Isso tudo tem que estar absolutamente desenhado e alinhado. Não é fácil lidar com Lei Rouanet. Você tem que ter equipes, né, ou com projetos de fomento, ou de incentivo ou de patrocínio. Então, planilha de custo e nota fiscal é um básico na prestação de contas. Você tem que provar que o projeto foi realizado e que os recursos foram empregados nele. Porque você pode captar o recurso e desviar o recurso? Pode. Pode. Nada impede. Agora, até para desviar recurso, você vai ter que ter de novo o esquema. Está entendendo? E o problema é o seguinte, se for comprovado que você desviou o recurso e aquilo não foi para o projeto, o seu nome está barrado dentro do governo, da sua empresa. Você está queimado, você vai responder a projeto. Agora, o brasileiro arruma formas de roubar dos modos mais criativos possíveis. Mas isso não tem nada a ver com a lei. A lei é muito bem amarrada, viu? Então, qual a importância da Lei Rouanet? Quando se fala no Brasil, o Brasil tem uma cultura multifacetada. Basta a gente olhar para o norte, né? Para o nordeste, para o centro-oeste, para o sudeste, em larga escala, para o sul, e ver que as expressões culturais, a culinária, né? As formas de produção local, os saberes, os costumes são completamente diferentes. Qual é a ligação que existe entre, por exemplo, as vinícolas do Rio Grande do Sul e
o boi de Parintins do Amazonas? Nada. Não tem nenhuma similaridade. A cultura pantaneira, por exemplo, do Pantanal, né? A cultura do mineiro, da saborização dos queijos, a relação que o mineiro tem com comida. Correto? Qual é a semelhança que existe entre um e outro? Nada. Nenhuma semelhança. Quem já visitou a Amazônia, quem já esteve em estados amazônicos, eu já estive em vários. A cultura do norte, a cultura da Amazônia brasileira e da Amazônia perto das fronteiras do Peru, da Bolívia, da Venezuela, é uma outra coisa. Uma coisa é você estar em Manaus. Outra coisa já é você ir lá para o Acre, para Roraima. São culturas completamente distintas. Você está dentro da Amazônia, mas é outro esquema. É. A própria cultura do Cerrado, em que você tem o Cerrado, o Cerradão e o Cerradinho. Né? A forma como o goiano, como o mato-grossense, como o mineiro, mesmo como o baiano lida com essa biodiversidade ali. Então o Brasil tem, pelo seu gigantismo, ele tem uma estrutura cultural completamente diferente. Ele tem cultura popular, ele tem cultura erudita, né? Ele tem aquelas diferentes expressões culturais locais que são oriundas dos povos, dos imigrantes. Então, você pegar, por exemplo, as festas do Divino Espírito Santo, que é uma manifestação eminentemente lusófona, que está espalhada pelo Brasil inteiro. Né? Se você pegar o calendário dos santos do candomblé, seja ele de Queto, seja ele de Angola, e vai por aí afora. Então, o governo federal e os governos estaduais não conseguem atender a toda essa produção musical. A orquestra de violeiros que existe no interior de São Paulo, de viola caipira, né? Então, o Brasil tem uma pujança cultural que é uma das coisas mais impressionantes do mundo. Tem obras audiovisuais, há festas populares, há músicas completamente diferentes. A cultura é um grande gerador de emprego, é um grande gerador de renda, é um grande gerador de conhecimento. E no artigo 215 da Constituição está escrito que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Nesse contexto entra a Lei Rouanet. A importância dela é muito clara, assim como o seu objetivo, fomentar a cultura no país. Nós temos museus, nós temos eventos diversos. Né? Quando o miliciano estava, na época em que ele estava em campanha, eu me lembro do incêndio do Museu Nacional. E a resposta que aquele homem deu, ele não tinha ganhado a eleição. E, no dia seguinte eu ia fazer um conselho Aracá, se não fiz, porque foi o dia em que ele foi, se não me falha a memória, teve aquele golpe esquisitíssimo, aquela facada esquisitíssima que até hoje não ficou comprovado. Não é? Se ela foi uma facada inventada ou se ela foi de fato uma facada inventada no sentido de que foi planejado por eles, pelo grupo dele, e eu tendo a acreditar nisso, né? Ou se o Adélio é simplesmente um maluco. Então aquele sujeito falou os maiores absurdos do Museu Nacional. Os maiores absurdos. E ficou irritadíssimo com a pergunta, que ele foi perguntado o que ele ia fazer se fosse eleito para ajudar a recuperar o Museu Nacional. Ele praticamente xingou o repórter. Então, agora, vê-se
que está vindo à baila, o que são dados oficiais do governo, que está filmado, está fotografado. Como é que ele deixou o Palácio do Planalto? Não é? Ele e aquela família de gente bárbara, gente do porão, uma gente incivilizada, má, inculta, estúpida, burra. Nós nunca tivemos na história do Brasil uma gente que parece que morava em estábulo, como como essa família de milicianos, de criminosos que passou pela presidência da República. Eles deixaram todos os palácios, o Palácio do Jaburu, o Palácio do Planalto, o Palácio do Alvorada, todos os palácios de Brasília estão destruídos. Aonde morou o vice-presidente, o Mourão, aonde morava o Paulo Guedes, também estão destruídos os palácios. Móveis que foram roubados. Isso sem contar no escândalo de que a ex-primeira-dama bolsonarista, né, ela mandou esvaziar o lago de Carpas, que o imperador do Japão, Hirohito, tinha dado, na época do Collor. Mandou esvaziar o lago para roubar, matou todas as carpas, para roubar as moedas do fundo do lago. Quem fez o serviço porco foi um homem que era chamado de pastor capeta pelos funcionários do Planalto. Uma coisa dessa nos Estados Unidos, olha, o Brasil, quando eu vi o que foi feito dentro como é que eles deixaram o Estado, que eles deixaram o Palácio, eu fiquei imaginando o que aconteceria com o presidente da República se ele fizesse isso na Casa Branca, nos Estados Unidos, por exemplo. A Casa Branca é um museu. O presidente da República mora numa ala, ele com a família. Ele não pode trocar um móvel de lugar sem autorização da curadoria do museu. Aqui no Brasil, os caras podem fazer tudo. Pode rasgar quadro, pode matar as emas, pode matar as carpas, pode interferir no funcionamento da estrutura do palácio como um todo, pode alterar um palácio que é tombado, como fez o Michel Temer, botando cortina para proteger o filho dele, e vai por aí afora. Quer dizer, é um país de gente incivilizada, uma vez que os maiores mandatários da República é uma gentinha que ocupa cargo. Agora, o desprezo que eles têm à cultura é porque eles são nazistas mesmo. Eles são fascistas, no pior sentido da palavra. E é preciso entender o que isso significa. Então, voltando, a Lei Rouanet tem um trabalho muito importante de viabilizar pequenas produções locais. É um instrumento perfeito de fomento à cultura? Não, não é não, mas é um instrumento muito bom. Há falhas, há vícios, há casos de mau uso, mas isso significa que você tem que acabar com a lei? Não, não é a lei que está errada, não. Se o sujeito teve acesso àquilo ali, obteve o recurso e fraudou aquilo ali de alguma forma, o nome dele tem que ficar penhorado para sempre. Tem que ter um site. Né? A pessoa não pode ter acesso mais a recurso público. A solução para isso não é eliminar a lei, não. É melhorar o aparato dela. Um país sem cultura não tem como ser um país que se mantenha, que tenha desenvolvimento. Né? Bem, o que o miliciano mudou na lei? Para começar, os valores de financiamento foram reduzidos drasticamente. O que ele fez? Ele acabou com a cultura, na verdade. Tá? O teto para um projeto captar recurso era de 60 milhões. Agora é de 1 milhão. Pra vocês terem uma ideia, 1 milhão não paga nem um livro hoje no Brasil. Se você for fazer um livro de arte de qualidade, você não faz ele com menos de 1 milhão. Você não faz ele com 1 milhão, desculpe. Tá claro? Então, o que ele fez foi simplesmente, ele manteve
o mesmo nome, mas ele destruiu toda e qualquer possibilidade da iniciativa privada, de pessoa física, de investir na cultura. Ele acabou com a cultura mesmo e não abriu nenhuma outra linha de fomento cultural. Atualmente, uma empresa não pode captar com projetos diferentes de até 10 milhões. Desculpe, atualmente uma mesma empresa, pode captar com projetos diferentes até 10 milhões. E não mais 60 milhões como era. Agora, há uma exceção. Projeto de museu, projeto de conservação, projeto de construção, de implantação de equipamentos culturais não sofreram essas restrições. Mas uma coisa é um projeto de museu, de conservação e de construção. Outra coisa é o projeto, porque você tem que manter as estruturas funcionando. Você tem por exemplo, a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, estava precisando de R$200 mil, na época do miliciano, para consertar o ar-condicionado central da biblioteca. Pergunta se eles consertavam, se eles liberavam R$200 mil. São livros do século XVIII, XIX. É a maior biblioteca do Brasil. É a biblioteca mais importante. Não havia verba liberada. E foi um miliciano bolsonarista que ocupou a presidência da biblioteca o tempo inteiro. Um moleque irresponsável, que nunca fez nada pela cultura. Aliás, era um ignorante completo. Então, uma coisa é você ter dinheiro para manter o edifício em si e a conservação do edifício. Outra coisa são movimentos e expressões populares, como, por exemplo, o Boi de Mamão, o Festival do Boi de Parintins, né? Os festivais dos cantadores de viola. Para isso não tinha dinheiro. Uma outra mudança que eles fizeram foi no acesso das pessoas à produção cultural. Agora, 10% dos ingressos não podem custar mais de R$50. Antes, 20% das entradas tinham que ser vendidas até por R$75. Ou seja, quando você é um cara pequeno, um produtor cultural, um teatro, né, por exemplo, uma orquestra de música, você precisa de vender o ingresso, você já está no prejuízo também. Mudou o percentual dos ingressos que são distribuídos de forma gratuita. Antes era 10%. Agora tem que ser 20% ou 40% da carga total. Então você, além de ter diminuído a verba, tá? Você aumentou o número de ingressos gratuitos. Resultado disso, o cara não vai conseguir fazer o evento. Isso é uma forma de você literalmente sufocar, destruir a cultura como um todo. Tá? Então, para finalizar, há medidas similares à Lei Rouanet em outros países? Claro que tem. Isso não é uma iniciativa e nem uma inovação brasileira, não é uma exclusividade brasileira. Nos Estados Unidos, esse tipo de política existe. Agora, ela é focada em doações individuais e, evidentemente, tem diferenças no processo e na legislação. Lá nos Estados Unidos, o controle é descentralizado. Cada estado tem a sua regulamentação, porque os Estados Unidos é uma federação. Isso é diferente daqui, onde tudo passa por Brasília. Então, se eles quisessem fazer uma coisa bem feita, primeira coisa, eles tinham que ter descentralizado a Lei Rouanet, tirar o controle de Brasília e passar o controle para os estados e para os municípios. Né? Porque você tem evento local e você tem evento estadual. São eventos diferentes, culturais. As contrapartidas e as fiscalizações também são maiores nos Estados Unidos.
Na Alemanha, a cultura é descentralizada. O poder municipal assume a maior parte do investimento. A França já tem um modelo parecido com o brasileiro. Mas a ideia é similar. Então, você tem uma dedução fiscal para quem apoiar a cultura com limite de X, seja para a empresa, seja para a pessoa jurídica. Tá claro? Então, ao longo dos anos de funcionamento, por exemplo, se você pegar o Museu da Imagem e do Som, tem o maior volume de captação de recursos da Lei Rouanet da história. Né? Teve o blog de poesia da Maria Bethânia. Ele captou 1.300.000 em 2011. O projeto alcançou uma repercussão muito grande e foi cancelado. O filme chatou. Então, assim, tem coisas. Filme é sempre um processo muito caro. Tá? O filme começou a ser produzido com captação da Lei Rouanet. Guilherme Fontes, que era o produtor, orçou mal, né? Saiu devendo, foi condenado, né? E o caso está na justiça até hoje. A Lei Rouanet dá dinheiro que pode ser usado em hospital e escola. Mentira. Então, para finalizar, a Lei Rouanet não tira dinheiro dos cofres públicos para dar aos artistas. Essa é a maior mentira que esses bandidos bolsonaristas contam. Ela não tira dinheiro dos cofres públicos. Ela incentiva empresas e pessoas a investir na cultura. E tira uma parte muito pequena do que a empresa vai pagar, que ela já pagaria como imposto de renda. Ao invés de ir para o governo federal, para ser barganhado lá no Congresso Nacional, porque todo o dinheiro que nós pagamos de imposto sobe para a esfera federal. É por isso que o Brasil é essa lambança. O Brasil precisa de descentralização. O Brasil precisa das coisas saírem da mão de Brasília. A grande corrupção nacional é exatamente isso. E sabe quem centralizou o país? Foi em 1822, foi Dom Pedro I, quando ele deu o golpe da independência. O Brasil é completamente descentralizado, como era o modelo americano. Aliás, antes dos Estados Unidos inventar aquele modelo de república e de federação, a coroa portuguesa já funcionava daquele jeito. Quem transformou o Brasil numa grande mixórdia, numa grande lavoura de elite, foi a maçonaria e os militares. Com o golpe da República, eles foram centralizando cada vez mais. Então, todo o processo da República, começou em 1822 e ao longo de todo o processo da República, eles foram centralizando cada vez mais tudo. Foram centralizando a cultura, foram centralizando a economia, eles foram desmontando os poderes locais, os municípios, foram desmontando a autoridade dos estados e foi passando tudo para o governo federal. Então, tudo que é arrecadado não fica no município, não fica no estado. Ele sobe para a esfera federal, para a mão da presidência da República do Congresso, e lá eles começam a roubar e a regatear com os governadores e os prefeitos. É por isso que o presidente da República do Brasil tem um poder muito grande. E a roubalheira no Congresso Nacional corre solta. Porque essa gente pega dinheiro dos estados e dos municípios. E sem estar presente com as necessidades locais, sejam elas municipais ou estaduais, eles resolvem o que eles vão fazer com aquele dinheiro. E o presidente da República pode, inclusive, fazer chantagem com o prefeito e o governador. Se eles não apoiarem, se a sua base não apoiar o projeto, ele não libera a verba. A verba que é do município. Compreendeu? Isso sem considerar os absurdos de que, por exemplo, você produz no Rio de Janeiro ou produz em São Paulo e parte do dinheiro não volta para o seu estado e vai para produzir, de repente, uma
uma rodovia lá em Quixeramobim. Então você pegou o dinheiro do estado e desvia aquele dinheiro e ele vai para outro estado. Vai parar na mão de outro parlamentar, de outro governador, de outra empresa. E essa lambança o governo brasileiro. Então, é preciso existir lei de incentivo à cultura? Sim. A União, por meio de renúncia fiscal, abre mão de uma quantidade muito pequena de imposto que a empresa e a pessoa física pagaria para ajudar em setores como serviço, indústria, saúde, agricultura. Isso é normal. A União abre mão, chama renúncia fiscal. Ela faz isso no serviço, na indústria, na saúde e na agricultura. E faz também na cultura. Tá claro? Então, é isso. Quer dizer, repetindo, 50 bilhões de reais é o valor corrigido do que o governo abriu mão como renúncia fiscal ao longo de 30 anos da existência da lei. 50 bilhões de reais é o que o orçamento secreto do Bolsonaro roubou em 2021 e 2022. Tá claro? A escala. É preciso parar de mentir, de enganar e de adorar político. Nós precisamos de começar a ter seriedade e pensar no Brasil e no que importa ao Brasil. Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.